E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o João Vitor e eu venho aqui para mais uma aula do nosso cursinho de Python básico, né? E na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre os métodos de escape, certo? O que são métodos de escape? São métodos para quebrar um laço ou continuar o fluxo natural de um laço ou até mesmo preencher uma lacuna de alguma função ou alguma coisa do tipo, certo? Eu vou dar alguns exemplos aqui, usar alguns laços de repetição para que fique um pouco mais diversificado, certo? Então vamos lá. Eu vou começar falando pelo o método de escape contínuo, certo? O contínuo faz? Ele continua o laço, o fluxo do laço. Então, quando eu uso o meu contínuo, por exemplo, dentro de um for, eu tenho que ter uma condição para que esse contínuo seja usado. E quando o meu contínuo é usado, quando aquela condição for atendida que o meu contínuo está dentro, ele passará para o fluxo, para que o fluxo do for continue. Então, quando aquela condição é estabelecida, quando aquela condição é cumprida, ele passa para o próximo passo do for. Ele continua o meu laço for, certo? Eu vou dar o exemplo, vai ficar mais claro. Ok? Então aqui primeiro eu vou criar uma lista, tá bom? Com alguns, alguns membros dentro dessa lista. A gente vai falar um pouquinho mais sobre listas em uma aula específica, certo? Então aqui criando a minha lista, vou criar alguns membros aleatórios aqui. Lembrando que eu estou botando strings aqui, então sempre entre aspas, A, B, C. 2, 3, 6, João. Certo? Então eu criei aqui uma lista com números aleatórios, ou membros aleatórios, letras, números e nomes, certo? Aqui eu vou criar um for, um laço for, para eu poder acessar esses membros que estão dentro dessa lista. E como é que eu faço isso? Eu abro o meu for para, eu vou botar aqui uma variável chamada membro em lista. E o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou no meu for, eu estou dando uma variável chamada membro que vai acessar cada membro dentro da minha lista, certo? Isso é uma coisa muito legal no Python que eu não vi em outras linguagens de programação, mas você consegue acessar os membros dentro de uma lista, um dicionário ou qualquer coisa do tipo, declarando uma variável já no meu for, certo? Então ele vai fazer o for para todos aqueles esses meus membros, ele vai iterar, que é ir passando por todos esses meus membros já no meu for, certo? Então é algo muito prático de ser usado aqui no meu for, certo? Então eu vou fazer uma condição aqui. Se, por exemplo, quando eu chegar no meu membro João, certo? Eu vou dar um continue aqui. E vocês vão ver o que vai acontecer. Aí fora desse meu if, eu vou printar o meu membro. Uma coisa muito importante no Python é que ela é uma linguagem de indentação. Talvez a gente não tenha falado isso antes, mas acho que nessa aula vai ficar bastante claro o que que é isso. O que é uma linguagem de indentação? O Python ele olha as nossas funções, os nossos blocos de código através da sua hierarquia, certo? Ele, por exemplo, em linguagens de compilação, aqui no meu for, por exemplo, eu abriria chaves, fecharia chaves e tudo que estaria dentro do meu for ali podia ser numa linha só,
ele ia conseguir ler, porque ele lê em bloco, certo? O Python não, ele lê por linhas. Então, o que que possibilita ele de ler por linhas é a indentação. Então, como vocês podem ver aqui, o meu for, ele tá colado aqui, né? Ele tá aqui. E o meu if é como se ele estivesse dentro do meu for. Eu dei aqui um tab, né? E ele ficou dentro do meu for. E o meu contínuo, ele tá dentro do meu if. E é assim que ele lê. Você tem que estar você tem até aqui as linhazinhas aqui que eles indicam em qual é a hierarquia mais ou menos que está aqui. O for está nessa primeira e o if está dentro do for nisso aqui. E o print está aqui dentro. Está aqui dentro do meu for, não está dentro do meu if, certo? Eles estão na mesma linha aqui, então o print não está dentro do if, ele está dentro do for. Nisso que me indica, certo? Se eu botasse aqui o meu print, desse um tab nele, está vendo que agora tem uma linha aqui e o meu print está dentro do meu if, entendeu? Então é assim que o Python lê. Ele vai lendo por indentação, ele vai lendo pela hierarquia para ver o que está dentro de quê. Aqui o meu for, ele está fora, né? Tá no meu programa normal. O meu if está dentro do meu for, o meu continue está dentro do meu if e o meu print está dentro do meu for e não do meu if, certo? Isso que é indentação, isso é muito importante, você vai sempre usar no Python, ok? Olha aqui, quando eu pedi para rodar o meu programa, vocês estão vendo que no meu for eu consegui acessar todos os meus membros dentro da minha lista, certo? E eu dei uma condição ali, se o membro for igual a João, eu vou dar um continue. E olha aqui, e caso contrário, né, eu vou printar. Então, olha só, eu printei todos os meus outros membros, eu printei o A, B, C, 1, 2, 3, 6. Ali quando eu cheguei em João, ele detectou isso dentro do meu if e deu um continue. E o que que ele fez? Ele seguiu o fluxo do meu for, ele foi para o meu próximo for, certo? E é isso que o continue faz. Ele, dado uma, uma condição, ele consegue continuar o fluxo. Ele como se ele pulasse aquele for que ele tá. No João, ele pulou, foi pro próximo for, que seria o André, certo? Então é para isso que o contínuo funciona. Talvez vocês não vejam muita aplicação aqui nessa, nesse exemplo um pouco simples. Aí vocês vão conseguir ver mais ao longo que a gente vai mostrando. Mas quando vocês vão pegando a prática, vocês vão conseguir ver partes em que você podem usar isso. É sempre num for ou então no while, certo? Numa estrutura de repetição. E é sempre isso. Ele sempre pula para o próximo passo, para o próximo for, certo? É isso que o continue faz. Agora, vindo aqui para o meu próximo método de escape, eu vou falar um pouco sobre o break, certo? O break, ele, como o próprio nome diz, ele quebra o laço de repetição, certo? Então, ao contrário do contínuo, que ele continua o laço, ele parte para o próximo passo, o break, quando a condição ela é cumprida, ele quebra o laço totalmente e sai fora do laço, sai para fora do laço. O contínuo, ele continua o laço para o próximo passo, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, só que dessa vez eu vou usar um outro laço de repetição que é o while, certo? No while é muito comum a gente usar contadores. No Python também tem, né? Quando você usa o range, por exemplo, até ali no membro, nesse for que eu usei, aquele membro também servia como um contador. Quando você usa o range também no for, tem um contador, certo? Só que no while uso de uma forma diferente, certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um contador C, vai receber zero, certo? O meu contador vai receber zero. E eu vou fazer o seguinte: enquanto for verdade, o que isso faz? Ele continua um laço infinito. Então você tem que tomar bastante cuidado. Quando você quer que uma coisa fique repetindo várias e várias vezes sem que tenha uma coisa pré-estabelecida, você usa isso. While got true, enquanto for verdade. Vai ser sempre verdade, né? Então ele vai infinitamente. A não ser que você use alguma coisa que pare esse while, certo? E é isso que eu vou fazer aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte.
se o meu C ele for igual a 10, ok? Eu vou dar um break. Vou parar esse meu laço while. Caso contrário, né, ou fora do meu if, eu vou printar o meu C, ok? Vai ser assim. Ah, e uma coisa muito importante, eu ia continuar infinitamente isso aqui, né? Então, ao final do meu while, eu vou somar mais um ao meu contador. Aquela expressão que o André falou, mais igual a 1, certo? Então, eu vou fazer aqui. Olha só, vocês viram? Se eu não tivesse usado o break, ele ia continuar infinitamente, ok? Só que eu usei o meu break. E quando eu cheguei a 10, ele quebrou completamente o meu while e saiu do meu while, tá bom? Se eu usasse o contínuo, ele ia do 9, ia pular o 10, ia do 11 até o infinito. Provavelmente ia travar tudo aqui. Mas ele parou, quebrou completamente o meu lado de repetição. É algo também bastante usado, né? Quando você quer por exemplo, você pede para alguém entrar com algum valor e aí você depois pede para a pessoa se ela quiser parar, ela digitar alguma coisa. Se ela digitar, você pode usar o break, certo? É tipo para isso que serve o break, para parar um laço de repetição, certo? Olha aqui. E isso não para o programa, ele para o ele para o meu laço de repetição. Por exemplo, eu tenho um print aqui fora do meu while, né? Depois do meu while. Olha, ele continuou printando, ele continuou rodando o programa mesmo depois de ter quebrado. Ele quebra o laço, não o programa. Então o programa continua rodando, certo? Então é isso. Foi isso que foi o break, foi o contínuo. Eu vou falar um pouco do pass também agora, certo? Bom, o pass, ao contrário do break e do contínuo, ele não vai quebrar nem vai continuar o fluxo de um laço de repetição. Ele é basicamente usado para preencher lacunas, para preencher algo que está faltando no programa. Por exemplo, a gente vai falar um pouco mais sobre funções, né? Mas só para título de ilustração, eu vou definir uma função aqui, qualquer, vai receber um parâmetro AVC, certo? Só que eu não sei ainda o que eu vou botar dentro dessa minha função. Eu posso ter que necessitar de alguma outra parte do meu código, tá bom? Então eu dou um pass e ele preencheu a lacuna aqui. Vocês viram que tá, ó, ele tá vermelho ali, ele tá dizendo que tá tendo algum erro. Se eu usar o pass, ele para o meu erro, ele preencheu essa lacuna que essa minha função deixou. E aí eu posso continuar o meu programa e depois voltar para essa minha função para dar alguns comandos para ela, certo? Por exemplo aqui, ó, vou printar qualquer coisa. Vou printar um membro da minha lista. A gente vai ver um pouco também isso aí, os índices de lista, certo? O terceiro membro da minha lista. Viu? É... A minha função, eu peço para preencher a lacuna, então não vai dar mais erro no meu programa. Se eu tirasse esse PES daqui, aí eu já teria um erro, certo? Então é isso, era isso que eu queria passar hoje, os meus métodos de escape, certo? E muito obrigado por ter assistido aí, tá continuando o nosso curso. Espero que esteja proveitoso e que vocês estejam gostando. Muito obrigado e até a próxima.